médico veterinário, Dr. Robson Góes, irá falar hoje sobre um tema interessante: higiene bucal dos cães e gatos. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez trazendo informações aos nossos ouvintes. E como é que é essa, por exemplo? A gente também tem que se preocupar com a higiene bucal do cão, do gato? Marcos, do mesmo jeito que as pessoas se preocupam com a higiene, com banhos nos cães, limpando as orelhas, também existe a necessidade de fazer a higiene bucal. Veja só, nós somos o que comemos muitas vezes, e o que comemos, ele está relacionado diretamente também com a higiene da boca. Se você tem uma quantidade de bactérias grande na sua boca, significa dizer que você vai ingerir uma quantidade grande de bactérias também quando estiver ingerindo o alimento ou a saliva. E muitas vezes essas bactérias estão ali de forma inoportuna, pois quando a pessoa se alimenta ou o cão se alimenta, o cão ele por si só ele tem o hábito de não mastigar o alimento na sua totalidade. Então ele quando come ele não mastiga todo o alimento, ele já engole muitas vezes direto. Porém, esse alimento que ele vai ingerir, ele fica uma parte na boca, dependendo do tipo de alimento. Tem alimentos úmidos, alimentos secos, né? Semi-úmidos. Dependendo do tipo de alimento, vai ficar uma quantidade de alimento entre os dentes, né? Na boca, na gengiva. E esse alimento faz com que ocorra uma multiplicação de bactérias. Primeiro, ocorre uma diminuição do pH da boca, que é o pH, ele é um pH alcalino, próximo devido à saliva, né? E baixa muito esse pH, indo a 5,5, um pH ácido. E é nesse período onde as bactérias começam a se multiplicar e liberam um ácido que vai destruir a camada de proteção do dente, tá? O esmalte do dente. E nesse processo todo também começa a ocorrer acúmulo de alimento e de bactérias nos dentes. E esse acúmulo de bactéria nos dentes pode causar problemas, transtornos para o animal, seja placas bacterianas, que são os tártaros, seja uma gengivite, a inflamação da gengiva e outros problemas que existem, né? Então, nós temos de levar em consideração o quê? Primeiro, qual o tipo de alimento que o seu cão está ingerindo? Segundo, esse alimento, ele facilita com que ocorra essa multiplicação bacteriana? Depois, qual a periodicidade que você visualiza a boca do seu cão, né? Nós temos aí problemas de cães que têm dentes decíduos. O que são dentes decíduos? Os cães, eles nascem, em média, 28 dentes. Quando eles nascem, eles têm 28 dentes. E esses dentes, em média de 5 meses, 6 meses, essa dentição, ela cai, seriam os dentes de leite, os dentes decíduos caem, e nascem os dentes definitivos, que aí vai ser uma quantidade maior de dentes nos cães, em média, 42 dentes. Tá? Os gatos são 26 decíduos e depois 30 definitivos. E quando vai trocar esses dentes, quando vai ocorrer a muda desses dentes, ocorre muitas vezes que ficam dentes de leite, que são dentes decíduos. E esses dentes podem causar problema para o cão futuro. Então tem de avaliar o cão desde o seu nascimento, né? Após o seu nascimento, avaliar a boca do seu cão com 5, 6 meses, 7 meses de idade, que é para verificar se ocorreu a queda, né, dos dentes decíduos e se estão nascendo corretamente os dentes definitivos. Você tem de fazer a avaliação se o seu cão está com problema na boca, seja na bochecha, na gengiva, com coloração, porque tem tumores que podem aparecer na boca, tem infecção dentária, tem gengivite, tem algumas doenças no animal que de forma secundária pode causar problema na boca. Em gato hoje muito frequente a FIV e a FeLV,
a imunodeficiência felina, viral felina, que seria a AIDS dos gatos, né? Ela causa um quadro de gengivite no animal, podendo levar até a perda total dos dentes na boca desse gato. Isso são coisas que o nosso ouvinte tem de começar a visualizar, que a boca é de fundamental importância. Com isso, a nossa orientação é, primeiro, você deve avaliar a idade do seu animal, se ele está dentro desse período que eu falei, 6 meses, 7 meses, 8 meses de idade, procurar um médico veterinário para verificar se os dentes caíram todos, se os dentes descidos e os definitivos estão nascendo corretamente. Depois você tem de ter o hábito, Marcos, de fazer a higiene bucal desse animal. Todos os dias? Todos os dias. A higienização do dente, lembrando que a escova pode ser uma escova normal, porém a pasta de dente a ser utilizada não deve ser a pasta humana, porque a pasta de dente humana pode causar lesões gástricas. Ele, ao ingerir essa pasta de dente, pode causar lesão no estômago, dando uma gastrite. Então tem de ser a pasta específica para cão e gato. É uma pasta de uso veterinário. Escova-se diariamente, não precisa ser toda vez que o cão se alimenta, mas de preferência ele deve ser feito após a alimentação, a última alimentação do dia, e esse cão vai ter uma longevidade grande dos seus dentes quanto à questão de tártaro. Lembro também que só a escovação não retira as placas dentárias, no caso os tártaros, que já estão instalados. Para isso, é necessário que a avaliação médico-veterinário, consequentemente depois fazer a retirada desses tártaros. Hoje em dia, nas clínicas veterinárias, usa-se um equipamento de ultrassom para retirada dessas placas, onde faz todo o tratamento periodontal, e dental do seu cão e do seu gato, fazendo com que ele tenha uma sobrevida muito grande. Uma coisa interessante, Marcos, é que essas bactérias, ao se alojarem nos dentes, elas podem causar muitas vezes problemas sérios para o cão. As bactérias, elas podem ganhar corrente sanguínea, se instalando nos rins, se instalando no coração, dando uma endocardite, dando uma nefrite no animal, causando uma infecção em várias partes do corpo. Tudo isso por causa dos dentes. Por causa dos dentes. Esses dias agora, recente, uns 15 dias atrás, nós tivemos um cliente que deu um quadro de encefalite. Chegou um quadro nervoso e o problema, a origem principal foi um quadro nervoso bacteriano, mas a origem principal dos locais onde estavam ocorrendo essa proliferação, essa multiplicação dessas bactérias era na boca, era nos dentes. Então isso aí é muito importante. Por quê? Porque a vida do seu animal também depende não apenas do que ele come, mas também depende de como está a situação do local onde ele está fazendo a apreensão. Você vê os problemas que você pode observar. O animal está salivando muito, o animal fica com dificuldade de se alimentar, ele tenta comer, mas dói na hora que ele está comendo. E o cão não diz, ei, tá doendo, ei, tô com dente mole, tá com motilidade meu dente. Mas você tem como perceber? Mas tem como perceber, por quê? Porque ele começa a deixar alimento no coxo, ele começa a babar, ele muitas vezes pode, com as mãos, ficar passando a mão no focinho, porque esse hábito de passar a mão no focinho é ele mostrando que está sentindo incômodo e dor. Você percebe, às vezes, dependendo do dente, secreção nasal, seja ela purulenta, ou seja ela sanguinolenta, epistaxe, tá sangrando um dente, chegou ao septo nasal e está causando esse sangramento ou esse aparecimento de pus, que seria uma infecção bacteriana. Você vai perceber que é o que o dono percebe mais, um mau hálito. A característica principal que o dono percebe de imediato é que a boca do seu cão está fedendo demais. Então esse mau hálito não é normal? Não é normal. O mau hálito significa dizer que tem um problema na boca, seja ele um problema de uma infecção
ou então um acúmulo grande de bactérias que seriam os tártaros, as placas dentárias, né, que está causando esse mau hálito, que é um quadro de putrefação e que elimina esse odor desagradável. Nessas horas, né, a escovação vai ajudar consideravelmente, mas muitas vezes só o tratamento periodontal, quer dizer, só a limpeza desses tártaros, por um médico veterinário, é que irá resolver o problema na sua totalidade. Dr. Robson, é difícil escovar, por exemplo, os dentes de um animal? Olhe, primeira coisa que você tem de fazer é fazer com que o animal sinta vontade em você fazer aquilo. Na hora que ele sentir um incômodo em você estar escovando a boca dele, ele vai tentar se defender e lhe morder. Então você tem de estimular o seu cão a que aquele momento de você estar escovando o dente dele ser um momento que traga para ele conforto e não incômodo. Então, se torna difícil quando o cão entende que aquilo ali está sendo ruim para ele. Mas na hora que você estimula o cão, eu brinco com os meus clientes, ó, a primeira coisa que você tem de fazer é escovar o dente do seu cão com pastinha, com comida, com coisa gostosa. Então você não vai colocar pasta de dente no início, para ele se acostumar com a escova. Você vai escovar com comida, tá? Para ele sentir o gosto e começar a ter o hábito que aquela escova de dente não está machucando, mas sim trazendo um sabor para sua boca. Então, no caso, você mistura a comida com a escova, né, com a pasta ou com creme dental? Não, primeiro você bota a comida na escova. Na escova. Aí você vai escova, porque ele vai se acostumar com a escova. E aí vai botar na sua mente que a escova está trazendo sabor agradável a ele. E à medida que você vai, a introdução do hábito de escovar, você vai introduzindo no animal, você vai fazendo a mudança para a pasta de dente, sendo que ele já se acostumou com a escova, que é quem causa um incômodo maior para ele. Então, né? O ideal no primeiro dia não é colocar o creme dental? Não, no primeiro dia você primeiro tem de adaptar seu animal. Você pode acostumar ele primeiro com o dedo. Então você vai lá com o dedo, passando o dedo, para ele se acostumar com o hábito de você abrir a boca dele. Depois você pode introduzir a escova, né? Depois a escova com a comida que eu falei. Depois você introduz por final a escova com a pasta. Então é um hábito que ele tem de criar e esse hábito tem de ser confortável para ele. Se você chegar de imediato com a escova esfregando a boca de um cão ou de um gato, provavelmente, só se ele for muito dócil, mas provavelmente você vai levar uma mordida ou uma azonhada de um gato. Então, inclusive, essa pergunta do nosso ouvinte Jackson Linhares, ele quer saber se essas mordidas, por exemplo, em seres humanos, há risco de contaminação ou transmissão das doenças do animal. Olha, a doença que ocorre através de mordedura seria a raiva, tá? Sendo que a gente está falando aqui em animais que, teoricamente, são animais vacinados e que são animais que lhe mordeu, naquele momento ali, por uma defesa, tá? Não foi por um ataque. E também que são animais que estão sadios, tá? Mas seria isso. Um animal que você tem o hábito, que você está no dia a dia, que ele foi lhe morder por uma tentativa de se defender na questão da escovação, não se entende que seja uma agressão por uma transmissão para a raiva, tá? Quais são os animais que mais apresentam problemas? Quais são as raças que mais apresentam problemas bucais? Olha, animais braquicefálicos, que são animais que têm um focinho curto, tá? Eles são animais que apresentam uma maior incidência. Como também animais que se alimentam de comida úmida. Essa comida úmida facilita o aparecimento. Animais que se alimentam de comidas duras, o ato de mastigar aquela comida dura já faz com que ocorra uma limpeza, né? O atrito entre a ração e o dente já faz uma limpeza prévia e uma retirada dessas placas dentárias. Outro hábito é animais que roem ossos, sejam eles ossos artificiais ou ossos mesmo de outros animais. Que esse hábito de roer o osso, ele também faz um atrito nos dentes e já propicia um pouco da higiene
dentária. E tem outras técnicas, Marcos. Hoje tem produtos que você coloca na própria água do animal beber, que já faz a higiene bucal do animal. Não precisa muitas vezes você estar escovando, só é o hábito de você colocar na água do animal beber, ele já faz a higiene bucal, como também diminui a possibilidade do aparecimento de tártaros. Ok, então pergunta aqui chegando aqui no nosso WhatsApp, 988775550, vamos ouvir. Toda vez que eu vou escovar os meus dentes, a minha cachorrinha fica em pé na pia, atrás de lamber a minha escova. Ela fica atrás de pegar a minha escova. Só que eu já tentei pegar uma escova velha, escovar e ela revida, sai correndo. Eu não consigo. Não dá certo isso, né? Aí como ela, o interessante, Marcos, como ela já tem o hábito de procurar a escovação quando ela está escovando os dentes dela, procure pegar uma escova e dê a escova para ela, para a cadela começar a brincar com a escova, tá? E se familiarizar com a escova. Depois, tente essa técnica de botar na própria escova um pouco de alimento para ter um sabor e depois vai substituindo esse alimento pela uma pasta e até criar o hábito de escovar os dentes. É muito importante esse ato de estar escovando os dentes do seu cão ou do seu gato, tá? Pelo menos uma vez ao dia. Levar ao médico veterinário para avaliação da boca pelo menos a cada 6 meses. Porque nesse período, a cada 6 meses, pode-se fazer uma intervenção e evitar um problema mais sério. Então você, se necessário, fazer uma extração de um dente, se necessário fazer um tratamento de tártaro, né? Se necessário fazer alguma manobra na boca, em um dente que não nasceu e esse dente pode causar um tumor, né? Pode levar um problema futuro para o seu cão e para seu gato. Você já falou sobre isso, mas a nossa ouvinte pergunta aqui, só para reforçar, ela quer saber se tem um tipo de pasta adequada para cachorro. Tem. O ideal é que você utilize pastas para uso veterinário. As pastas para uso humano, elas não são indicadas para cães e gatos, porque podem causar problemas gástricos, problemas de gastrite no seu cão e no seu gato. Na Veteriped a gente encontra com certeza, né? Com certeza nós temos não apenas a parte de pastas de dente, a parte de produtos para se colocar na água, para o tratamento da boca, higiene bucal. Você pode substituir, por exemplo, o produto da água ao invés de escovar os dentes? Pode sim. Como também, Marcos, lá temos todo o equipamento odontológico para a parte de tratamento periodontal, limpeza de tártaro, do seu cão com ultrassom, para ter uma melhor qualidade do seu cão e do seu gato na parte bucal, que vai trazer para ele, com certeza, uma melhor alimentação, uma boa qualidade na sua ingestão dos seus alimentos. Interessante você falar isso, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa percebe que o animal, o cachorro, o gato, está sem querer comer e acha que é porque ele está sem fome. Muitas vezes pode ser por problemas nos dentes. Pode. Se você tiver um dente, vamos falar no popular, um dente mole, um dente com motilidade, aquele dente causa uma dor muito grande para o cão e para o gato. Uma exposição de furca, que começa a expor a raiz do dente, tá? Isso aí tudo vai causar um desconforto e ele diminui a ingestão de água, porque dói também quando ele vai ingerir água, como também a ingestão de alimento. Seu cão começa a ficar feio, começa a ficar com a pele escura, começa a deixar comida no coxo, você começa a botar a culpa na comida e muitas vezes o problema é a boca do seu cão que está com problema. Lembro, só se observa bastante quando o mau hálito está muito grande, quando muitas vezes chega, vocês não saia de perto de mim que você está fedendo demais, tá? E esse mau hálito vem da boca. Aí, hoje, com os cães e os gatos muito próximos do ser humano, estão sendo criados como filhos, muitos deles, e fica muito próximo de você, pega no braço, uns dormem com as pessoas, e isso aí traz um desconforto também para o seu tutor, traz um desconforto para o seu proprietário, porque ele fica sentindo aquele cheiro
aquele odor desagradável da boca do cão. Isso aí traz esse desconforto também para o seu proprietário. Imagine para o cão que está ingerindo ali bactérias e bactérias e bactérias. Eu deixei essa pergunta para o final porque ela está um pouco do nosso tema de hoje. A nosso ouvinte disse que vai adotar uma cadelinha e gostaria de saber com quantos dias ela pode separá-la da mãe e dos outros cãezinhos. Tem proprietários que fazem o desmame a partir dos 45 dias de idade. O ideal seria um desmame em torno de 60 a 90 dias de idade, que seria o ideal, que já ocorre a mudança o animal começa a ter uma alteração da imunidade passiva, que foi o que a mãe passou através do colostro, do leite, para começar a ter uma imunidade ativa. O sistema imunológico dela já começa a ser formado. E também quando o animal pode receber as primeiras vacinas, porque a primeira vacina que o animal recebe seria através do colostro, que é a imunidade passiva, que ele pegou da mãe, aquelas defesas. E depois de 45 dias que o animal pode começar a receber as primeiras vacinas, aí seria a imunidade ativa, que seria ativada através das aplicações de vacinas. Então o desmame, a pergunta seria, quando eu posso apartar o animal, desmamar o animal, seria a partir dos 45 dias de idade, já pode ocorrer o desmame. Para fechar, nosso ouvinte Luzia pergunta se problemas dentários podem levar o animal à morte. Pode sim. Se seu animal, esse problema dentário, ele tiver uma infecção bacteriana severa ou alguma bactéria dessa ganhar a corrente sanguínea e fosse instalar a nível de coração, rins, pulmão ou então até no cérebro, pode levar sim seu animal à morte e um quadro levar até uma septicemia. Olha, quem quiser essas e outras informações, inclusive o creme dental, né, o produto para colocar na água e tantos outros utensílios para fazer a higiene bucal do seu animal, basta procurar a Veteri Pet, que fica na Rua Augusto Monteiro. Isso, a Rua Augusto Monteiro, vizinho ao Eletrocenter, por trás da antiga Santorres. Estaremos lá, Marcos, para atender bem aos nossos ouvintes e aos nossos clientes. Não só também vende produto, mas como também vai atender o animalzinho, né? Que está com problema no dente. Lá, hoje estamos montando uma estrutura bastante completa para trazer essa qualidade que os cães e os gatos merecem e que os proprietários, os tutores desses animais tanto procuram. Inclusive temos lá essa parte, hoje o tema foi a parte de higiene bucal. Nós temos o tratamento da boca dos seus animais com ultrassom, retirando os tártaros que porventura tenha nos seus animais e fazendo a avaliação completa da boca do seu animalzinho. Dr. Robson, muito obrigado por sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes. Até sexta-feira. Tenham todos um ótimo final.